estou recebendo no Gazeta Entrevista a chefe da Divisão de Fiscalização do PROCON Acre, Francisca Brito, que vem nos falar sobre a atuação do órgão nesse início de 2015, quando estão acontecendo muitas liquidações, tem também a volta às aulas e aí todos os pais estão aí comprando material escolar dos filhos. Tem algumas questões que o PROCON está de olho e vem aqui esclarecer isso. Boa noite, Francisca, bem-vinda. Boa noite, Rogério, obrigada. Então, é já uma coisa que se tornou frequente, né? Todo mês de janeiro tem as liquidações e tem a compra do material escolar. Quais são as operações que o PROCON está desenvolvendo nessa época? Então, nesse início de ano, né, nós já desencadeamos duas operações. Nós iniciamos o ano com a segunda parte da operação Volta às Aulas, né? A primeira aconteceu ainda no ano passado, quando nós nos reunimos com as escolas particulares, né, com todos os representantes, para passar as orientações, para que os pais agora, nesse período, não tivessem nenhum problema quanto às listas de material escolar, quanto ao que é pedido, né, não pode conter aquele material de expediente, material de uso comum, tudo isso já está incluso na mensalidade, então as escolas não podem cobrar novamente nas listas. E aí nós passamos essas orientações para que agora os pais, né, não tivessem nenhum problema. E a segunda parte agora é a fiscalização que aconteceu, né, que está acontecendo ainda nas papelarias e nas livrarias. E aí a gente verifica quanto à precificação, quanto ao pagamento, né, tudo para prevenir que os pais não tenham nenhum problema, não sejam lesados de maneira nenhuma e que a lei seja cumprida. E nessa operação, vocês têm autuado muitas empresas? Então, como o nosso trabalho, né, inclusive o nosso novo diretor também, né, ratificou a nossa política, né, ele está coordenando tudo, está por dentro, né, e é uma política dele essa da harmonização da relação de consumo, o Diego, nosso diretor, de fazer com que as empresas sejam educadas, né, os fornecedores sejam educados, é um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, e aí a gente procura sempre educar, né, para passar para os fornecedores quais que são as suas obrigações e na maioria das vezes, né, eles nos têm recebido muito bem, a intenção de se adequar dos fornecedores, a gente nota que eles têm essa intenção. Então, assim, quando a gente vai para a fiscalização em loco, quando a gente vai verificar o cumprimento da legislação, a gente não tem tido grandes problemas e não tem sido preciso fazer muitas autuações em virtude desse trabalho rotineiro que a gente faz de educar os fornecedores e os consumidores também, porque é importante essa política de educação. Com relação às liquidações, os chamados queimas de saldo de fim de ano, que também estão muito frequentes agora em janeiro, né? Exatamente. A gente iniciou essa semana a Blitz do consumidor, a Blitz do desconto, aliás, que é com foco principalmente nesses estabelecimentos que estão ofertando promoção, né? Em anos anteriores a gente notava um problema dos consumidores, principalmente no cumprimento desses descontos que são ofertados. Descontos, aquelas ofertas que chamam muita atenção, até 70% de desconto, os consumidores na maioria das vezes iam aos estabelecimentos e as empresas não cumpriam com o ofertado. Então, em virtude disso, nós também inovamos nessa ação para que os consumidores possam novamente fazer as suas compras sem nenhum problema. E é uma atividade, né, que beneficia todo o mercado, né, incentiva a concorrência e a gente quer mesmo que o consumidor possa fazer as compras tranquilamente. Então, a gente quer principalmente garantir que o consumidor não seja lesado, que as ofertas que estejam sendo vinculadas sejam cumpridas e que o consumidor não tenha nenhum problema. Quando uma empresa ela recebe essa orientação do PROCON e eventualmente ela não cumpre, continua desrespeitando o direito do consumidor, o que é que o PROCON pode fazer? Qual é o nível em que ele atua? De que modo pode-se fazer com que a empresa cumpra a sua parte no contrato? Então, a gente faz a fiscalização, né? As empresas são orientadas, elas são orientadas quanto à legislação, quanto às obrigações, e aí a partir disso a gente dá um prazo para adequação. Se a empresa nunca foi orientada antes, se ela nunca recebeu a visita da fiscalização do PROCON, ela tem um prazo para adequação, e aí a gente volta no estabelecimento findo esse prazo, né, verificando se ela está adequada quanto às orientações que passamos. E aí, verificando que ela não está adequada, né, a gente faz um auto de infração e isso gera um processo administrativo que posteriormente leva a uma multa. Tá, e esse processo administrativo, caso a empresa ainda assim resista a se enquadrar na lei, que tipo de penalidade ela sofre? A multa e mais alguma coisa além disso? Em que momento isso chega na esfera judicial? Essa é a pergunta.
Então, na esfera judicial, né, são basicamente quando a lesão que ele causou, né, na administração e ao consumidor vai na esfera penal. E aí esse processo corre nas duas esferas, tanto a administrativa, que compete ao PROCON, tanto na esfera penal, né? Então, há a simultaneidade desses processos. Então, a sanção administrativa, que é a de multa, né, o fornecedor ele é obrigado a pagar, né? Caso ele não pague, aí a sanção é maior, pode ser incluso inclusive na dívida ativa, e aí fica impedido de exercer a atividade. Tem várias outras sanções administrativas nessa esfera. Mas, por exemplo, na esfera judicial, porque aí você está dizendo que a empresa será penalizada. Mas, no caso, o consumidor que foi lesado, se ele procura o PROCON, o próprio órgão se encarrega de levar isso à justiça ou tem que ser uma iniciativa do consumidor? Então, há os processos, né, dependendo da fiscalização, ou processos de reclamação mesmo, que o consumidor abre, né, a gente acompanha e aí tem todo um trâmite que é seguido de processo administrativo. O consumidor ou faz a denúncia ou faz a reclamação, difere, né, às vezes não é caso de fiscalização, é um problema que o consumidor tem diretamente com a empresa, e aí é outro tipo de trâmite, mas o consumidor é acompanhado, né, caso não resolva em reclamação, tem audiência. Então, esgotada todas as possibilidades de ter o problema diretamente do consumidor sanado, né, na esfera administrativa, nós do PROCON já encaminhamos, né, para os juizados, principalmente, né, que eles recebem muito, né, a gente tem esse esquema de parceria com eles, então o consumidor já sai encaminhado, quando esgotadas na esfera administrativa dentro do PROCON as possibilidades de resolver o problema individualmente daquele consumidor, ele já sai encaminhado para o juizado para dar seguimento na justiça, né, que é o órgão competente, no caso, para obrigar o cumprimento em virtude de ter um juiz que obrigue, e aí ele já sai encaminhado para isso. Porque tem algumas empresas, principalmente aquelas que têm mercado em todo o país, que o nível de reclamação chega a milhares de queixas, né? Quer dizer, então observa-se que a empresa está agindo de má fé, não é verdade? Aliás, em relação a isso, quais são as empresas hoje mais reclamadas, ou se você não pode citar o nome, mas pelo menos o tipo de empresa, o serviço que ela oferece? Então, as empresas mais reclamadas a nível nacional, certamente são as empresas que fornecem serviços de telefonia e internet. É senso comum, quando os PROCON se reúnem, né, em reuniões que acontecem anualmente, todos os PROCONs, de que as maiores reclamadas são empresas de telefonia e fornecedores de internet, que é um problema no fornecimento do serviço de todo o país, né? Não acontece só no Acre, infelizmente, né? Mas todos os PROCONs, todos os órgãos de defesa do consumidor, todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem se unido em volta desse problema, para que futuramente, né, se não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, a gente estabeleça uma política de prestação do serviço de telefonia e de internet de qualidade, digno, né, e condizente com o que o consumidor paga hoje, que não é barato. Há uma cobrança muito grande para que o PROCON se instale em municípios do interior do estado. É claro que isso é uma decisão da direção do órgão e envolve outras competências, como o próprio Poder Executivo, ao qual o PROCON é ligado, mas há planos nesse sentido de levar esse serviço também para os municípios do interior? Ah, sim. Hoje a gente tem em Sena Madureira, o PROCON ainda funciona, o PROCON municipal, mas é como você falou, né? A gente precisa inclusive de parcerias com as próprias prefeituras, né? Tem todo um trabalho de estrutura que tem que ser montado para que os PROCONs sejam efetivos, porque não basta apenas abrir os PROCONs, né? E não ter efetividade na prestação do serviço. O consumidor tem que sentir que o serviço é prestado de acordo. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento, tem que ter toda uma estrutura, e há, sim, projetos para que os PROCONs funcionem em outros municípios, né? Já há, inclusive, algo relacionado ao PROCON de Cruzeiro do Sul, né? Muito em breve, creio que não vai demorar mais muito para que esse projeto seja validado. E qual é hoje o nível de resolutividade do PROCON, o percentual de queixas que se chega a um acordo, que o problema é resolvido? Então, hoje a maioria dos casos a gente consegue resolver no PROCON, em atendimento preliminar, inclusive, né, sem ser preciso formalizar a reclamação. Pelo menos cerca de 60% a 70% das reclamações que nos chegam a gente consegue resolver no próprio PROCON.
em atendimento preliminar sem ser preciso formalizar a reclamação. Para a gente encerrar, Francisca, a importância do consumidor também ficar atento e exigir os seus direitos e muito antes de assinar um contrato, de comprar um produto ou serviço, observar bem o que ele está comprando, a negociação que ele está fazendo, para mais tarde não ter que procurar vocês, né? Exatamente, Rogério. É importantíssimo que o consumidor, antes de fechar qualquer compra, né, ele peça cópia do contrato, ele exija a nota fiscal. É importantíssimo que o consumidor exija a nota fiscal de qualquer produto que ele adquira, de qualquer serviço, porque é esse o documento que ele vai poder ter para comprovar e para ir num órgão de defesa do consumidor, ou mesmo nos juizados, para requerer algo se ele tiver algum problema. Então, que ele se certifique de ter todas as orientações em mãos, né, em forma de contrato, na nota fiscal, que ele saiba taxa de juros, que ele pergunte quanto ao pagamento, quanto às condições de pagamento, prazo de entrega, enfim. Tudo que é ligado à compra que ele vai fazer, que ele se certifique de estar perguntando tudo, né, para posteriormente ele não ter nenhum problema. Mas caso, né, ele tenha algum problema, ele pode procurar o PROCON, tanto da OCA quanto o PROCON sede também. Muito obrigado. Francisca Brito, que é chefe da Divisão de Fiscalização do PROCON Acre. Obrigada, o Gazeta Rogério. Entrevista vai dar uma paradinha. A gente volta já já, depois do intervalo. Não saia daí.